paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Agora vamos dar início à nossa segunda aula, visto que já tivemos a nossa primeira aula dividida em duas partes, por causa do tamanho, mas agora iremos fazer a segunda aula, dando continuidade ao assunto que a gente iniciou. Dando sequência aí à segunda aula do nosso livro, a Martiologia, a segunda matéria do nosso livro, para quem tem o material da teologia, para você que ainda não tem. Vale sempre lembrar que se você quiser adquirir, são 2 livros, cada um deles vem com 5 matérias. Ao final do curso, você completando, você também recebe certificado, reconhecido nacionalmente. Aqui atrás vem as matérias contidas, credencial do teólogo, através do sistema de ensino CEA, que é o nosso fornecedor do material. E aí, para você que já é obreiro, que já faz um trabalho na casa do Senhor, que tem algum ministério, ou que trabalha para a igreja local na sua cidade, é importante, e caso não tenha algum trabalho de educação, você vai estar apto a poder lecionar essas matérias também aí na sua igreja, contribuindo assim para um avanço, uma melhoria no entendimento dos irmãos acerca da palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso assunto, mas antes disso, não poderíamos iniciar sem antes fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por poder compartilhar da tua palavra, que o Senhor abra a porta da palavra sobre o teu servo nesta hora, e que o Senhor abra um entendimento daqueles que estão a ouvir. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha produzir frutos, muitos frutos, para o reino da tua glória, Pai, para que haja salvação em meio a toda essa tribulação em que vivemos. Que o nome do Senhor venha a ser exaltado através das nossas vidas, em nome de Jesus, assim nós te agradecemos. Amém. A gente parou, para você que tem o material, nas consequências físicas, ali na página 45. A gente vai dar continuidade na palavra. Você que não assistiu a aula anterior, que ficou dividida em 2 partes porque ficou grande, assista aula 1, parte 1 e parte 2. Assista para que você possa compreender melhor o que a gente vai estar falando sobre hoje aqui. A matéria Martiologia, tem a sua origem lá no nome grego, Marte, se chama pecado lá em grego. A gente vai estar dando continuidade disso. É um estudo aprofundado sobre o pecado. Hoje a gente vai estar falando sobre a origem do pecado, os conceitos históricos sobre essa origem do pecado, os conceitos que surgiram aí no mundo, que as pessoas comentam, dizem acerca do pecado. Falar sobre os pais da igreja, que eles comentaram acerca disso. O pessoal ali na Reforma Protestante. O que a Bíblia ensina sobre o pecado, não é só os conceitos que os homens produziram, não é somente os comentários que ficaram a vagar pelo mundo afora, mas principalmente o que a Bíblia diz sobre o pecado. A gente vai estudar bem a fundo e vai poder compreender melhor esse assunto. O caráter do primeiro pecado, o caráter formal, material, e a universalidade do pecado, que o pecado ele se estendeu a toda a raça humana, em que todos pecaram. A gente vai entrar profundamente nisso, vamos mostrar muitos versículos. Eu espero que você esteja com a Bíblia na mão, se você não tiver, já prepara aí, já pega ela, para que a gente possa estar entrando a fundo nos assuntos, para que você possa compreender conforme a palavra de Deus. Nosso intuito aqui é mostrar o que Deus quer de cada um de nós, e tudo aquilo que Ele já deixou aqui nessa palavra, para que a gente pudesse ter vida, e vida com abundância, e levar essa vida, levar a compreensão das coisas de Deus, e das coisas que não são de Deus, para que a gente possa evitá-las. Mas vamos lá, sem muitas delongas. Você que tem o nosso material aí, na página 46, a origem do pecado, vai falar o seguinte: a gente vai fazer algumas leituras aqui, e daqui a pouco a gente vai começar a entrar na palavra, profundamente, para a gente dar essas introduções, o que o material vem falando, e a gente vai estar, pontuando cada ponto do que vem sendo dito. São os mais diversos os conceitos que ao longo da história surgiram acerca da origem do pecado. Irineu, bispo de Lyon, na Ásia Menor, foi talvez o primeiro dos pais da igreja antiga a assegurar que o passado no mundo se originou da transgressão voluntária de Adão no Éden. Muitas outras opiniões quanto ao assunto surgiram desde então. Por exemplo, os gnósticos ensinavam que o contato da alma com a matéria era que fazia imediatamente pecadora. Essa teoria, conforme mostraremos daqui a pouco, essa teoria, no texto dessa lição, despojou o pecado do seu caráter voluntário e ético, como é apresentado nas Escrituras. Ou seja, essa teoria gnóstica ela quer desconcertar, desconstruir, dizer que não foi bem assim, que Adão pecou voluntariamente, mas sim que depois que Deus fez o homem, feito alma vivente, quando a alma tocou em algo físico, o pecado se originou, e não por um ato voluntário. Ou seja, Adão sabia que ele não podia fazer aquilo, mas mesmo assim ele foi lá e fez. Ou seja, esse conceito gnóstico, do gnosticismo, ele tenta trazer essa versão. Evidentemente, Deus, na sua onisciência, já via a entrada do pecado no mundo, bem antes da criação do homem. Porém, devemos ter o cuidado ao fazermos esta interpretação, de não lançarmos sobre Deus a responsabilidade
como autor do pecado. Deus é santo. E não há nele nenhuma injustiça. O pecado não teve sua origem na terra, mas no mundo angélico. Daí passou a Adão, até que se tornou um flagelo universal. Ou seja, aqui vem uma pontuação bem importante, né? De a gente não atribuir a Deus a culpa sobre o pecado. Deus viu que o pecado ia entrar no mundo. O que é que Deus deixou? Deus, quando criou o homem, ele criou com um propósito. Concedeu a ele o livre-arbítrio, né? E é por esse motivo que Deus não impediu ele de passar por nada. Mas que tão somente ele cresce naquilo que quem criou ele estava falando. É como, por exemplo, eu hoje vou criar um carro. O nome desse carro vai ser Miu-LED. O nome desse carro que eu estou criando agora. Eu já criei na minha cabeça. Ele é azul, 4 rodas, teto solar. Ou seja, eu acabei de criar esse carro, Miu-LED. Agora eu vou botar esse carro para funcionar, né? Vou formar ele. Eu vou pegar materiais. Foi o que Deus fez. Pegou do barro, fez o homem, formou, deu forma. Igual a forma de bolo, né? Aquela forma redondinha. Você coloca ali a massa dentro e deu a forma. Deus modelou o homem, formou. E ali Deus soprou a vida. Eu vou pegar, né? Teoricamente, vou pegar ferros, né? Borracha para fazer o meu carro. Estou fazendo um paralelo para que você entenda. E aí agora, né? Voltando para Deus, Deus criou o homem e trouxe ele à vida. Ele foi feito alma vivente. Quando Deus soprou o Espírito dentro dele, né? Ele começou a viver. Eu agora vou colocar, esse meu carro é elétrico. E aí agora, eu acabei de criar. Já coloquei os ferros, os pneus, já fiz tudo. Já deixei ele bonitinho, do jeito que eu achei que eu deveria fazer. Fiz ele. Só que eu fiz ele a energia. E vai chegar um momento que ele vai descarregar a bateria. Portanto, ele vai ter que ficar ligado na tomada por algumas horas para poder recarregar. Todos os dias, sempre, né? E aí, tudo bem. Criei, avisei para o carro, olha carro, você vai ter que recarregar todo dia ali, certo? Porque ele vai estar descarregando sempre ao fim do dia. E aí eu dei as minhas coordenadas para o carro que eu criei. Ele conhece ele mais do que eu? Com certeza não, porque fui eu quem fiz. Eu sei exatamente cada peça, em cada lugar que está nele. Bem assim foi Deus quando criou o homem. Deus criou o homem sabendo todas as suas limitações. E Deus deu uma ordem para Adão. Olha, Adão, não passa disso aqui, não faz isso não. Tá bom? Mas aí certo dia Adão, teimoso, foi lá, passou por cima da ordem de Deus. Foi lá comer, né? A gente já falou na aula anterior. Ele pegou e cobiçou e comeu do fruto que Deus tinha proibido. Aquilo era somente um teste, uma prova. E Deus tinha submetido o homem para saber até onde ele ia em obediência, do que ele seria capaz. Deus já sabia que ele ia errar, mas Deus não privou ele, né, de ter a sua liberdade de escolher. Porém, quando ele fez isso, ele se tornou escravo do pecado. E quando ele deixou de dar ouvidos a Deus, ele deu ouvidos à voz do diabo, que por trás manipulou a mulher. Ele deixou de estar submisso a Deus e passou a ficar submisso forçadamente ao pecado e ao diabo, que foi o causador, o que trouxe para perto de Adão o pecado. A gente vai ver, né, como foi citado aqui, que o pecado ele teve sua origem no mundo dos anjos, no mundo angelical. O pecado não nasceu aqui na terra com Adão, ele nasceu no mundo dos anjos, antes mesmo de Adão ser formado, né? E a gente vai compreender mais isso no decorrer. Mas para a gente completar esse pensamento, vamos lá. Chegou o final de um certo dia, né, como eu comentei, Adão teve um certo dia lá e escutou a voz da mulher que tinha caído na transgressão, que o diabo encheu a mente dela. E aí, voluntariamente, eles pecaram. Eles fizeram o que Deus disse que não era para fazer. No caso do carro que eu estou falando é o seguinte, olha, se você não carregar esse fim de tarde, você vai pifar e já era. Você vai ter um fim. Foi o que Deus falou para Adão. Adão, se você fizer isso, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Certamente você vai morrer. E aí o diabo falou para Eva, né? Não, você não vai morrer não, você vai ser como Deus. E aí Eva desejou, mesmo, vou conhecer o bem e o mal, vamos lá, vamos ver. E aí fizeram o teste e deu tudo aquilo, né? A gente já comentou na aula anterior. Enfim, eles pecaram. Eles foram contra aquilo que Deus disse que não era para fazer. E com isso eles adquiriram as consequências, né? Na qual a gente finalizou a última aula ali, nas consequências espirituais, as consequências físicas e uma série de fatores que ocorreram. Mas para chegarmos aqui nesse ponto, a gente está falando sobre a origem do pecado. Ele não nasceu ali
naquele momento que Adão pegou e comeu, juntamente com Eva também, né? Que Eva comeu também. O pecado não nasceu dali, o pecado nasceu bem antes, nasceu no mundo angélico. Ou seja, o pecado já existia antes de Adão, né? E a gente não pode atribuir, né, essa questão do pecado a Deus, porque Deus não foi quem causou a entrada do pecado no mundo. Muito pelo contrário, Adão voluntariamente cedeu a ele. A gente vai ver quem trouxe à luz o pecado, né? A gente vai ver no decorrer dessa lição. Vamos lá. Os conceitos históricos sobre essa origem do pecado, né? E a universalidade dele. Conceitos históricos sobre a origem do pecado. São os mais diversos conceitos que ao longo da história surgiram acerca da origem do pecado no mundo. Os próprios pais da igreja não falaram desse assunto tão claramente como os estudiosos de hoje gostariam que tivesse feito. Ou seja, os estudiosos, os teólogos da atualidade agora, eles gostariam que eles tivessem falado mais sobre isso, né? Até porque eles tinham uma série de relatos e documentos e muitas coisas que foram do passado, né, no tempo deles lá. A gente não sabe também ao certo se não teve alguma queima de arquivo, né, que possivelmente pode ter ocorrido também, né, muitos arquivos perdidos, queimados, né? Também teve muitas guerras e muitas coisas foram perdidas nessas guerras, mas poderia ter mais escritos, né, acerca disso aqui. Do gnosticismo a origens, né? A ideia de que o pecado se originou na transgressão voluntária e da queda de Adão no Éden se encontra nos escritos de Irineu, um dos pais da igreja, bispo de Lyon, da Ásia Menor, que viveu entre 120 e 208 d.C. O conceito de Irineu logo tomou conta do pensamento e da teologia da igreja. Esta é imediatamente pecadora, especialmente no combate ao gnosticismo, pois este ensinava que o mal é inerente à matéria. Ou seja, Irineu, nas suas afirmações, ele dizia, né, que o pecado ele era diferente do que os gnósticos falavam. Era diferente, porque os gnósticos diziam que a alma tocou na matéria e virou pecado, né? Irineu, biblicamente, através dos relatos bíblicos, ele pregava em cima de que o pecado foi antes da matéria. Não tem, como é que eu posso dizer uma melhor palavra? Ele não teve origem a partir da matéria. Quando tocou na matéria surgiu o pecado. Não, o pecado já existia no mundo espiritual. Ele já existia. Ele só foi introduzido na matéria, introduzido nos homens. Ele entrou, ele já existia. Segundo o gnosticismo, o contato da alma humana com a matéria tornava esta imediatamente pecadora. É o que eu acabei de falar, né? Eles acreditavam, os gnósticos, da alma, né? O homem era uma alma vivente e quando essa alma tocava na matéria, virava pecado. Foi mais ou menos isso aí para vocês entenderem. Essa teoria, naturalmente, despojou o pecado do seu caráter voluntário, como é apresentado ao longo da Bíblia Sagrada. Orígenes, que viveu entre 185 e 254 d.C., martirizado por Décio, imperador romano, procurou sustentar esse mesmo ponto de vista, por meio de sua teoria chamada pré-existencialismo. Segundo ele, as almas dos homens pecaram voluntariamente em existência prévia, e, portanto, todas entraram no mundo numa condição pecaminosa. Esse conceito estava carregado de demasiadas dificuldades para ser aceito nos anos posteriores à própria época de origem. Eles estavam tentando fazer uma bagunça com o entendimento, né? E na realidade a gente entende que isso aí é obra de Satanás. O trabalho de Satanás é cegar os entendimentos. A gente já falou sobre isso, cegar o entendimento. As pessoas não compreendam verdadeiramente aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus realmente ele quer extrair da gente. Ele quer viver com a gente. O trabalho de Satanás é confundir isso, né? É trazer a falta de entendimento entre os homens. Os pais da igreja grega. Em geral, os pais da igreja grega no século 3 e 4 se mostraram inclinados a negar a relação direta entre o pecado de Adão e seus descendentes. Em contraposição a isso, os pais da igreja latina ensinaram com bastante clareza que a presente condição pecaminosa do homem encontra sua explicação na primeira transgressão de Adão no paraíso. Ou seja, uma parte do povo ali naquele momento, né, os pais da igreja ali na Grécia, né, tinha muito misticismo naquela época, né, questão de deuses e tal, todas aquelas crenças, todas aquelas lendas que existiam na época, contribuíam muito para isso também, para esse turbilhão, né, de pensamentos equivocados acerca da originalidade do pecado e da sua introdução no mundo, né. Eles pensavam muitas coisas ali, eles entendiam, né, entre eles que o pecado não foi originado lá em Adão, né, que o pecado é uma coisa voluntária, cada um por si decide pecar e tal, e que não foi ali bem assim, né, que através de Adão entrou o pecado e passou para todo mundo. Né? Eles não acreditavam nisso. Mas os latinos, né, os nossos pais, nesse tempo lá, eles pregavam incessantemente o que a palavra dizia.
Eles diziam, não, foi porque através de Adão. Adão foi o primeiro que pecou, entrou nele e dele passou para todos os outros. A gente vai ver bem mais profundo agora no decorrer, né? Você que está aí, está lá no final, na página 47, né? De Agostinho, a Reforma. Os ensinos da Igreja do Ocidente quanto à origem do pecado tiveram seu ponto mais alto na pessoa de Agostinho, que viveu entre 354 e 420, né, depois de Cristo. E foi bispo de Hipona, no norte da África. Ele instituiu no ensino de que em Adão nos encontramos culpados e imaculados, ou seja, todos nós recebemos essa herança, né, por hereditariedade. Depois de Adão e Eva, teve Caim e Abel, ou seja, cada um que foi nascendo, nasceu com o pecado original dentro. A gente já nasceu por herança dessa forma, ou seja, não é uma coisa que desperta de repente em alguém. Todos nós nascemos debaixo desse pecado original, né? A gente está tratando da originalidade do pecado e, portanto, é esse o sentido. E é o que a palavra de Deus diz, nós vamos comprovar isso daqui a pouco. Ele instituiu no ensino de que Adão nos encontramos culpados e imaculados. Os teólogos chamados semi-pelagianos admitiam que a mancha do pecado, e não o pecado mesmo, que era a causa pelo relacionamento da humanidade e Adão. Ou seja, tinha um pessoal lá, né, semi-pelagiano, né, era assim que eles eram denominados. Eles diziam que não era dessa forma que depois que Adão e Eva pecaram e começaram a ter os filhos, né, esse pecado não passava para os filhos. Era uma coisa que despertava lá e nos seus relacionamentos, né, em comunidade, sociedade, e o homem, ele decidia pecar. E não era bem assim o que a Bíblia falava, que a palavra de Deus diz, né, é que realmente o homem já nasceu depois de Adão e Eva. Já nasceu com o pecado nas suas veias, por causa dessa herança hereditária que surgiu após eles terem pecado e o pecado entrar dentro do homem. A gente já tratou disso, né, nas aulas anteriores. Se você não assistiu, volta lá, assiste a primeira aula, né, a parte 1 e a parte 2, você vai entender melhor o que eu estou falando aqui. Não vou me ater muito nisso para a gente não prolongar muito essa aula. Durante a Idade Média, o que se cria a respeito do assunto é uma mistura de agonistismo e pelagianismo. Os reformadores, particularmente, comungaram do ensino de Agostinho. Ou seja, os pais da reforma protestante, eles concordavam com o que Agostinho falou. Não, todo mundo teve origem do pecado lá em Adão. Foi lá em Adão que o pecado entrou e passou para todos os homens. Ou seja, na reforma, essa verdade ela foi reafirmada, foi sustentada. Ou seja, mais uma vez provando que Deus ele não deixa a sua palavra morrer, ficar vã no meio do povo. Ainda que alguns tentem mudar a verdade de Deus, mudar a palavra de Deus, como nós estamos vivendo nos dias atuais, que estão tentando reescrever a Bíblia, né, mudar coisas que estão escritas nela, que por inspiração divina foram escritas, né, estão tentando mudar. Deus ele não se deixa permitir que essas coisas avancem tanto. E no livro de Apocalipse, só um ponto aqui, um parêntese rapidinho, no livro de Apocalipse, lá no final, Jesus, o próprio Jesus, ele vem falando a João, olha João, se alguém mudar alguma palavra que está escrita nesse livro, se alguém mudar alguma coisa, acrescentar ou tirar, essa pessoa que fizer isso, e aquelas que comungarem juntamente com elas, né, os cooperadores, digamos assim, Jesus disse, eu vi sobre essas pessoas as pragas que estão escritas nesse livro. Ou seja, as pragas que estão no livro do Apocalipse vão cair sobre a cabeça daqueles que mudarem a palavra de Deus, daqueles que concordarem e entrarem, né, nessa onda, nessa situação aí. Jesus falou isso, que as pragas vão vir sobre essas pessoas. Está lá no finalzinho. Você pega a sua Bíblia rapidinho para a gente conferir. É só para você deixar anotado aí de lado. É um assunto que está sendo muito falado. Apocalipse 22, versículo 18 a seguir, diz o seguinte. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Ou seja, Apocalipse 22, versículo 18 e 19, está dizendo, vai perder salvação, vai perder direito à árvore da vida, vai perder muitas coisas, além da própria vida. E as pragas que estão escritas aqui no livro do Apocalipse vão vir sobre essas pessoas. Portanto, pense duas vezes antes de concordar e antes de tentar mudar alguma palavra ou acrescentar alguma palavra à palavra de Deus e passar esse ensinamento para frente. Cuidado, para que isso não ocorra com você. Voltando ali, né? A questão do pecado, de Agostinho, na Reforma, a gente está falando sobre pecado, isso também é um pecado, é uma transgressão, é como exatamente
Adão foi instruído. Adão, não se meta contra isso. Não pegue da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eu acabei de ler agora para você, que está em Apocalipse, é uma ordem direta de Jesus. Qualquer pessoa que teimar, vai ocorrer o que ocorreu com Adão. Vai morrer verdadeiramente, porque foi Cristo quem falou. E a redenção já foi feita. Cristo já deu o seu sangue, já ressuscitou. A porta da graça está aberta. Mas se a pessoa, mesmo que ela tenha aceitado a Jesus, não, aceitei Jesus, recebi, criei, Jesus ele vem falando ali, vai ser tirado o direito, ou seja, pessoas que teriam direito a comer da árvore da vida, vai ser removido esse direito. Assim como no início do livro, quando Jesus fala, numa das 7 cartas, que teria o risco de perder o direito da salvação. Vamos ver lá rapidinho também, só para a gente entender e entrar mais a fundo nessa questão do pecado na prática. Ordens diretas. Apocalipse capítulo 2. Capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus ele vem trazendo uma afirmação aqui. Vamos ler mais um pouquinho do versículo 1 até o 5, para que você entenda melhor. A anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem o 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei tuas obras completas ou perfeitas diante de mim, diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus ele vem trazendo algumas afirmações aqui que nos fazem pensar muito sério sobre a questão da salvação. A gente está falando aqui, relatando ainda no assunto da martirologia, sobre a questão da transgressão voluntária. Adão voluntariamente sabia que não era para fazer aquilo e fez. Ele sabia que não era para comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele fez. E isso gerou muitas discussões ao longo dos tempos. Muitas ideologias, muitos conceitos surgiram. A gente está falando aqui sobre os pais da igreja grega, né, os latinos, né, de Agostinho até a Reforma, e eles olharam para a origem do pecado lá atrás e tiveram um pouco de embaraço. Não, esse pecado não passou, né? Não passou para todo mundo. Alguns, né, como eu já comentei aqui, os semi-pelagianos, né, os gnósticos, eles diziam que Adão pecou, foi o problema dele, né? Isso não passou para todo mundo, mas realmente passou. E é por isso que a gente precisa de um Salvador, e ele é Jesus. E é por isso que nós precisamos estar em Jesus, para que a gente possa receber esse resgate da parte de Deus. Ele já ressuscitou, é o primeiro entre muitos, dos quais nós também seremos ressuscitados e teremos um corpo transformado como o dele. Mas alguns que creram nessa palavra, eles não vão conseguir chegar nesse ponto, porque voltaram atrás. Não era só crer, era praticar as obras, né? Como o Tiago fala, a fé sem obras é uma fé morta. Eu simplesmente criei e agora vou fazer tudo que é contrário à palavra de Deus. Jesus aqui, em Apocalipse, né, como eu estou comentando, na 5ª carta à igreja de Sardes, ele vem falando para o pastor da igreja: olha, se você não se consertar, você está aí, né, com a fama de quem está vivão. Parece que está vivo, mas você está morto. Jesus falou, ou seja, essa morte que Jesus tem falado aqui é espiritual. Ele está ouvindo a voz do Senhor ali, ou seja, o Senhor Jesus, mais uma vez, dando uma oportunidade para um homem se redimir dos seus erros e também ajustar um povo que estava sob a responsabilidade dele. Quantos pastores hoje em dia estão mortos espiritualmente, mas o Senhor, com muita misericórdia, tem falado e dito: olha, se arrependa do seu erro,
e confirme o restante que estão para morrer. Porque senão eu vou tirar. Vou vir até você como ladrão, vou tirar você. Ou seja, vai morrer. Porque vai estar indo contra a palavra de Cristo. Mas Jesus, ao mesmo tempo, ele vem afirmando, né? Aqueles que não se contaminaram, aqueles que não se deixaram contaminar por estes males, essas pessoas vão ter direito a andar de branco. Jesus é das vestes brancas e elas andarão com ele. Elas terão direito à árvore da vida. E ele comenta algo aqui: de maneira nenhuma eu vou riscar, né, o seu nome do livro da vida, no versículo 5, Apocalipse 3, versículo 5. O que nos arremete de que esses outros anteriores, se eles não se arrependerem, se eles não se consertarem, o Senhor vai riscar o nome dele. Ou seja, estava com o nome escrito lá, mas por causa das suas atitudes, por estar pisando no sangue do Filho de Deus, né, eles perderam esse direito. Portanto, cuidado, meu irmão, ao entrar nas ondas da atualidade. A gente vai estar falando sobre o pecado atual na próxima aula, na terceira, e a gente vai entender melhor isso aqui que eu estou comentando. Estou dando uma pincelada para a gente ver que tem muita coisa além ainda de tudo que nós já estamos falando. Né? O pecado não é uma coisinha simples, não é uma coisinha normal e tal. Ele é uma coisa muito grave, muito sutil. E ele está relacionado a muitas coisas ao nosso redor. A gente precisa estar muito, mas muito atento. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Mas vamos lá, voltando aqui para o assunto da matéria. A gente estava falando de Agostinho na Reforma, né? Os pais da igreja ali, no tempo da Reforma, eles reforçaram a ideia de que Agostinho comentava também, né? Que foi através de Adão que o pecado entrou em todos os homens, né? A gente está falando sobre a origem do pecado e também que o pecado passou para todo mundo. Não teve um só que o pecado não passou para ele. Todos os seres humanos que nasceram e que ainda estão nascendo, todos nascem com esse pecado original dentro, já. Não é algo que a gente escolhe, foi algo que Adão fez lá atrás. A gente vai ver com mais profundidade. Mais uma teoria do racionalismo a Calbart, né? Sobre a influência do racionalismo, a teoria evolucionista, a doutrina da queda do homem, seus efeitos fatais sobre a raça humana, foi descartando-se gradualmente. A ideia do pecado odioso aos olhos santos de Deus foi substituída pelo mal que se aplacou de diferentes maneiras. Por exemplo, Emmanuel Kant considerou como parte inseparável do que há mais profundo do ser humano, o que não pode explicar. O evolucionismo chama esse mal de oposição das baixas inclinações ao desenvolvimento gradual da consciência moral. Calbart, teólogo suíço que viveu entre 1886 e 1968, fala da origem do pecado como um mistério de predestinação. Em suma, o que muitas correntes da teologia racionalista ensinam erradamente a respeito da origem do pecado é que Adão foi, em verdade, o primeiro pecador, porém, sua desobediência não pode ser considerada como a causa do pecado no mundo. O pecado no homem está relacionado de alguma forma com a sua condição de criatura. A história do paraíso nada mais proporciona ao homem do que a simples informação de que ele necessariamente não precisava ser pecador. Está falando aqui que Adão não precisava pecar, não precisava ter errado. O pecado não nasceu, ou seja, nasceu em Adão. Não, ele já existia e ele não precisava entrar no homem. Mas Adão permitiu que ele entrasse nele. É isso que Calbart ele quer passar para nós. E o que as teorias evolucionistas ou mundanas, né, que são contrárias às de Deus, eles querem dizer, né, aquela massagem no ego. Mas o escritor Calbart aqui, ele vem falando sobre isso, né, esse teólogo. Ele disse, não, ele não teve origem em Adão, porque o pecado ele já era de antes. Mas ele entrou em Adão e passou para todos nós. Ele não precisava ter entrado. E Cristo provou isso. Quando Cristo morreu na cruz, sem ter cometido pecado, ele provou que o pecado não precisa fazer parte do ser humano. E ele foi o primeiro, para que nós também pudéssemos ter vitória nisso. Nós nele temos essa vitória sobre o pecado. Porque nós, por conta própria, jamais iríamos conseguir. Era necessário o Messias, era necessário o Salvador. A gente precisava que Jesus viesse para nos resgatar desse mal que homem nenhum era capaz de vencer. Porque todos nascemos debaixo desse pecado já dentro da veia, por hereditariedade. Agora vamos ver, né? A gente estava falando dessas teorias que surgiram, né? Essas outras teorias, gnosticismo, semi-pelagianos, né? De Calbart ali, do racionalismo, né? A teoria evolucionista. Eles achavam, né? Esses outros conceitos ali, que não eram bem como que a Bíblia dizia, mas agora a gente vai ver verdadeiramente, biblicamente, a gente vai ler na Bíblia agora. Você vai compreender a fundo, né, as provas de que o pecado ele faz parte de toda a humanidade, todos, sem exceção. É aquela pessoa boazinha que você viu, tá? Aquela pessoa que você conheceu, que é quase um anjo, um semideus. Até essa pessoa, ela está condicionada, ela nasceu debaixo do pecado, todos. Nenhum sequer, depois de Adão e Eva, para cá, nenhum escapou disso. Porque foi algo que
entrou ali e passou para todos. A gente vai perceber e vai ver isso na palavra de Deus. Vamos entrar mais a fundo agora. Na Bíblia, o mal moral, que é Salomão, normalmente chamado pelos homens de fraqueza, equívoco, deslize, se define claramente como pecado. Fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção, injustiça. À luz do ensino geral das Escrituras, o homem é apresentado como um transgressor por natureza. Mas como adquiriu o homem essa natureza pecaminosa? O que a Bíblia nos diz acerca disso? Para responder a estas perguntas, devemos considerar o seguinte: Deus não é o autor do pecado, né? Como a gente já até comentou mais atrás. Não foi Deus que causou o pecado, que fez com que o pecado entrasse no homem. Evidentemente, Deus, na sua onisciência, já vira a entrada do pecado no mundo, bem antes da criação do homem. Porém, deve-se ter cuidado para, ao fazer essa interpretação, não fazer de Deus a causa ou o autor do pecado. Esta ideia está excluída da Bíblia. Jó 34:10 diz: longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer a injustiça, porque Deus é justo. Deus é santo, né? Isaías 6:3. E não há nele nenhuma injustiça. Deuteronômio 32, versículo 4, Salmo 92:15. Tiago diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago 1:13. Deus odeia o pecado e, como prova disto, enviou Cristo como provisão para destruir o pecado e salvar os homens. Assim sendo, tem de ser rechaçadas todas aquelas ideias determinadas, segundo as quais Deus é o autor responsável pelo pecado. Tais ideias são contrárias não só às Escrituras, mas também à voz da consciência, que dá testemunho da responsabilidade do homem. Ou seja, a gente entende, a gente vê que Deus não é o causador do pecado. É nítido, é bem claro. As inclinações do homem, as inclinações da carne, né? A gente comentou em outra aula, é igual um carro que tem um problema na barra de direção e que quando você solta a direção, ele vai pendendo para um lado, ele vai pendendo para o mal. Ou seja, quando o homem perde a direção, ele sempre vai pender para o mal, porque é um mal que está dentro do homem. Passou de Adão, né? Ele entrou lá, mas não foi Deus que colocou para dentro. Foi o homem que permitiu entrar, sendo enganado. O pecado teve origem no mundo angélico. A gente vai entrar agora nessa parte interessante, em que o pecado teve origem no mundo angélico. Se queremos conhecer a origem do pecado, devemos ir além da queda do homem, descrita no capítulo 3 de Gênesis. Por a nossa atenção em algo que aconteceu no mundo dos anjos. Ou seja, se a gente se resumir apenas naquele episódio da queda, que Adão e Eva pecaram, lá em Gênesis 3, a gente não vai compreender isso, né? Mas é ali que mostra que o pecado entrou no homem, entrou no mundo, no nosso mundo, no mundo físico aqui que a gente vive. Mas ele entrou, né? Você já consegue perceber por aí. Ele já existia, ele entrou ali. E onde foi que ele surgiu? Deus criou os anjos como seres dotados de relativa perfeição, porém Lúcifer e legiões deles se rebelaram contra Deus, pelo que caíram em terrível condenação. O tempo exato dessa queda não é dado a conhecer na Bíblia, porém em João 8:44, Jesus fala do diabo como aquele que é homicida desde o princípio. E 1 João 3:8 diz que o diabo peca desde o princípio. Muito pouco se diz a respeito do pecado que ocasionou a queda dos anjos. Porém, quando Paulo adverte a Timóteo para que nenhum neófito seja designado como bispo, para não suceder que soberber-se caia na condenação do diabo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, concluímos que o pecado do diabo foi a soberba e o desejo de tornar igual a Deus. Esse tópico aqui ele está trazendo um contraste assim, a gente vai entrar mais a fundo e vai pegar alguns versículos, para a gente poder estar entrando mais a fundo nisso, nessa origem desse pecado, né, onde ele surgiu. A Bíblia ela traz alguns relatos, ela não tem muitos assim, mas ela traz muitos relatos ali ainda, acerca dessa origem, desse nascimento ali. João 8:44, né? Vamos lá, você pega a sua Bíblia rapidinho para a gente ir na sequência. João 8:44 vem falando sobre, né, o pai da mentira. No versículo 43, né, Jesus está falando ali, né, com alguns que estavam ali junto com ele, que eles não entendiam o que Jesus estava falando. No versículo 43 diz o seguinte: porque não entendem a minha linguagem, por não poder ouvir a minha palavra. Ou seja, vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, nesse tópico a gente está falando aqui sobre a questão da mentira, que é um mal, um dos males que entrou no homem. E desde o princípio, Jesus está falando lá, desde o princípio ele não se firmou na verdade. Ou seja, ele está falando de um período que foi antes do homem, ele não se firmou. Do diabo, né? Ele não se firmou. 1 João 3:8 vai falar
Mais uma vez, 1 João 3:8, vamos lá. Agora na epístola, 1 João 3:8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, ou seja, para aniquilar todo que o pecado, que o mal, que o diabo trouxe para a existência do homem. Ele seduziu o homem e empurrou isso, né, dentro da nossa humanidade. Isso vem bem de antes, né? A gente vai falar acerca desse tópico também que vem falando aqui embaixo, para você que tem um material, estamos na página 49. E ele vem falar mais ou menos qual foi a condenação do diabo, né? Tem uma parte aqui que ele vai falar o seguinte, que Paulo adverte a Timóteo para que nenhum neófito, ou seja, uma pessoa que é nova na fé, né, não seja colocada como pastor da igreja. Por exemplo, o cara aceitou Jesus agora e daqui 8 meses, 1 ano, 2 anos, já coloca ele como pastor. Paulo está instruindo a que não faça isso. Por quê? Porque Paulo viu todas as fases do evangelho. Ele foi aperfeiçoado no Senhor durante 13 anos. E muitos dos homens de Deus, quando a gente vai ver na Bíblia, eles passaram muitos anos assim, 8, 10, 15, 20, 25 anos, para serem aperfeiçoados por Deus. E é nesse sentido que Paulo vem dizendo, olha, é pouco tempo demais para uma pessoa ela receber essa carga nos seus ombros e estar à frente de um povo. E ele vai ter responsabilidades. Não vai dar tempo dele entender tudo, porque Deus ele não permite a pessoa aprender tão rápido, tanta coisa assim. É tempo de a pessoa chegar e enlouquecer verdadeiramente, porque é muita coisa para pouco tempo. E aí Paulo está instruindo Timóteo, não faça isso. Deixa o tempo passar mais, a pessoa vai adquirindo mais experiências com Deus, ele vai entendendo, vai trabalhando ali, né, conforme aquilo que Deus for permitindo, de acordo com a medida da fé. E com o tempo, aí você institui, né, ele já não vai ser mais um neófito, não vai ser mais novo na fé. E você não faça isso para que ele não caia na condenação do diabo, né? É que o diabo recebendo o poder ali, ele queria, né? Ele tinha toda aquela glória à sua disposição, ele estava muito encantado, muito maravilhado com aquilo, que ele quis ser igual a Deus, ele quis passar de Deus, ou seja, dizer, agora é comigo, é eu que mando no negócio. Igual Adão fez naquele momento ali, que ele disse, não, agora eu vou, é eu que mando na minha vida. E Adão tomou o caminho que tomou. E o diabo tomou o caminho que tomou. E essa condenação do diabo, que vem falando aqui, Paulo vem advertindo a Timóteo, é sobre essa questão dessa soberba, né? Para a pessoa não se elevar em si mesma por causa do poder, da autoridade que foi concedida ali. Mesmo que ele esteja andando, né, corretamente diante da vontade de Deus. Porque até o próprio Lúcifer, o diabo, ele andava debaixo da autoridade de Deus, ele andava, ele fazia aquilo que Deus designou. E aí a gente vai olhar mais a fundo agora, um pouco para a gente poder compreender melhor. Você pega a sua Bíblia agora, né, sobre a questão dessa origem, né, do pecado, que foi lá no mundo angélico, para Ezequiel, capítulo 28. Essa origem do pecado no mundo angélico. Ezequiel, capítulo 28. Versículo 12 ao 19. Vai falar o seguinte. Ezequiel 28, do 12 ao 19. Do 13, né, ao 19. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ele está falando aqui de Satanás, do diabo, que ele era perfeito, desde o dia que foi criado. Aí agora vem a parte B do versículo 15, que é o que fala aonde foi que ele caiu. Até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito até ali. Mas naquele momento, achou-se iniquidade nele, diante do Senhor. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. E pecaste. Ou seja, ele pecou ali no meio das pedras afogueadas. No Monte Santo do Senhor. Ali. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. O coração dele se elevou, porque ele era muito lindo, muito belo. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Tinha muita sabedoria, mas subiu demais para a cabeça. Por terra te lancei, diante dos reis te pus.
para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto. Te tornaste e nunca mais será para sempre, ou seja, não vai ser eterno, vai acabar, vai morrer. A sentença foi dada. Ele já perdeu. Infelizmente, ele pecou diante de Deus. Ali, no meio das pedras afogueadas, no Monte Santo do Senhor. Ele pecou na eternidade ali e Deus ele se irou pelo que Deus determinou, que não tem volta para ele. Tem um versículo na Bíblia que diz que o inferno foi criado para o diabo, para ele. Esse que a gente está falando aqui, Ezequiel, capítulo 28. Foi criado para ele e para os anjos que com ele pecaram juntamente. Ali na eternidade, no mundo angélico, a rebelião dos anjos. Antes do homem. Ele era querubim, ele guardava. E daí você vê. Era um querubim protetor entre pedras afogueadas. No versículo 16. No versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Ele era para proteger ali. Aquele lugar lindo. Estava no Éden, jardim de Deus. E ele não concluiu a sua missão. O que Deus fez ele para fazer? Deus criou ele para fazer isso. Proteger ali o Éden. Mas ele falhou na missão dele. E aí Deus criou o homem. Porque Deus não ia deixar o Éden sem nada. E você pode perceber que isso foi antes da criação do homem e de tudo mais. Você vai ver uma coisa interessante agora. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. A terra, em algumas traduções, a palavra vai falar que aqui, nesse versículo 1 e 2, a terra ela estava sem forma e vazia. Algo tinha acontecido aqui na terra. Algo tinha ocorrido aqui na terra. Não está escrito na Bíblia, mas eu quero fazer você refletir sobre isso. Na atualidade, muitos cientistas encontraram muitos fósseis de animais enormes, ou seja, dinossauros, né? Não está escrito na Bíblia. É uma concepção minha. Mas eu consigo meditar no seguinte. Estes animais de grande estatura, era impossível viver juntamente com o homem. Concorda comigo? Era impossível o homem, o ser humano, conviver num habitat em que dinossauros do tamanho que eles são, que os fósseis mostram, era impossível ter essa relação. Mas a palavra de Deus diz que os anjos eles são maiores em estatura. Ou seja, eu acredito que antes do homem, na era dos anjos, Deus provou os anjos aqui, na terra, que se chamava Éden. A terra era chamada de Éden. Se você for ver, na continuação aqui, em Gênesis capítulo 1, a palavra vai dizer que Deus criou um jardim no Éden. Ou seja, Deus criou um jardim no Éden, na terra. E o que me leva a pensar isso, esse versículo 1 e 2, ela estava sem forma vazia. É que Deus havia efetuado um juízo sobre os anjos que pecaram. Os anjos que se apresentavam diante de Deus. Eles se apresentavam. E a gente leu ali em Ezequiel, e ele ia subir, né? A gente está falando sobre a origem do pecado no mundo angélico. E essa meditação me traz o seguinte. Eles tinham incumbência sobre a terra, mas eles falharam. Primeiramente esse, que era querubim ungido para proteger o Éden. Está muito claro. Vamos voltar lá, ler mais uma vez ali. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Só para dar uma reforçada. Versículo 13 a seguir. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido
para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, ele estava no Éden. Ele tinha uma incumbência de guardar e cuidar. Até que ele pecou. Foi achada a iniquidade nele. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim protetor. Ele está falando de um querubim protetor. Ele cuidava do Éden, protegia o Éden. Ele tinha essa incumbência. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Ele se achou bom demais, maravilhoso demais, resplendoroso demais. E ele disse, não, esse Éden aqui agora é meu. Vou mandar, vou subir acima de Deus agora e está tudo certo. Foi isso que aconteceu. E aqui foi causada a rebelião. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais será para sempre. Ou seja, foi cancelado. E junto com ele, a gente vai ver mais ainda um pouquinho sobre isso. É fato, ele está falando ali de Gênesis 1, a terra estava sem forma e vazia. Deus lançou sobre a terra ali. Ou seja, ele tentou vencer a Deus lá e Deus derrotou ele e lançou ele de volta aqui já derrotado, para estar abaixo do homem. E aí Deus agora pegou e criou, né? Criou o homem, criou os animais, ou seja, animais menores, um homem menor. Deus é justo e ele aplica juízos sobre a terra. Vou dar um exemplo de juízos severos que Deus aplica. O dilúvio. Deus poupou alguém, ou mais algum animal, além dos que estavam na arca? Não. Deus efetuou uma destruição com água ali. Eu acredito que esse Gênesis 1, versículo 1 e 2, antes de criar o homem e os animais e as aves agora, como a terra estava sem forma e vazia, eu acredito que ela estava daquele jeito por causa de um juízo aplicado de Deus sobre esse querubim e todos aqueles que acompanharam ele naquela rebelião. E aí agora Deus vai reestruturar a terra como homem. Repito, não está escrito dessa maneira na Bíblia, mas me leva muito a pensar sobre isso. Porque nós temos fósseis de dinossauros que era incompatível viver juntamente com o homem, né? E se eles viviam com os homens, como é que eles foram extintos? Quem os destruiu? Entende? Ou seja, bem antes eles morreram, bem antes do homem. É só trazer uma reflexão, já que a gente está falando da origem do pecado, que o pecado nasceu no mundo angélico, a gente está vendo aqui que foi quando esse querubim, né, ele caiu em iniquidade e foi achado pecado. Até que se achou iniquidade em ti. Do versículo 13 ao versículo 19. Ezequiel 28, do 13 ao 19. Você vai ver que está relatando ali nas visões de Ezequiel, Deus falando com Ezequiel, mostrando para Ezequiel, olha Ezequiel, aconteceu isso aqui. Vamos ver mais um versículo ali, para completar essa linha de pensamento. Lucas 10, 17 a 20. Aqui é Deus falando com Ezequiel. E agora a gente vai ver Jesus falando com os discípulos. Lucas 10, 17 ao 20. Para você entender agora, eu vou passar um pouco do contexto, do 17 ao 20. E voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, veja, agora Jesus ele vai tocar no ponto que a gente está falando, da queda, que Deus ele lançou por terra. A gente leu agora em Ezequiel capítulo 28. Deus lançou ele sobre a terra. Versículo 18, e disse-lhes, Jesus falando para os discípulos, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas vocês não se gloriem, porque os espíritos se sujeitem a vocês. Não se gloriem nisso. Se alegrem antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Esses 4 versículos aqui, eles vêm falando tanto do acontecimento que a gente falou agora, Deus lançou querubim, onde se originou o pecado lá, e aí Jesus está falando para eles, cuidado com esse tipo de pecado, que é o que eu acabei de falar também, que Paulo estava instruindo a Timóteo, não faça de um novato na fé um pastor, não faça isso.
para que ele não caia na condenação do diabo. Jesus tinha enviado esses 70 para operar coisas pelo nome dele. E eles voltaram maravilhados, ou seja, novos na fé. Foram lá, aplicar a palavra, o diabo se sujeitou, pessoas foram curadas. E da mesma maneira que Paulo estava falando com Timóteo ali, Jesus ele está falando aqui. Ou seja, Paulo aprendeu com Jesus aqui. Cuidado, porque por essa soberba aqui, o diabo caiu. Imagine um ser humano que já nasce com o pecado na veia. Cuidado. E aí Jesus asseverou a eles: olha, eu via o diabo cair do céu, porque ele caiu nesse pecado de se achar alguma coisa e de ficar maravilhado com o poder que ele estava operando, que não era dele. Ele estava operando. Todo poder veio de Deus. Deus concedeu o poder. Jesus concedeu o poder aos discípulos ali, no nome dele. E Jesus, mais uma vez, ele prova. Eu via Satanás como raio cair do céu. Jesus estava lá quando ele caiu. Quando Satanás caiu, quando o diabo caiu. Jesus estava lá. E ele viu. Ele viu que essa era uma porta de entrada, essa soberba, por conta do poder. Por isso que é muito complicado Deus ficar liberando poder, liberando poder, liberando poder. Para os crentes, a gente não deve ansiar por isso o tempo inteiro. A gente vê que a gente está numa geração que as pessoas querem poder, querem milagre, reteté, aquela coisa toda. Mas deixa de perceber que tem um risco muito grande essa operação de poder. Jesus até afirmou, né? Que naquele grande dia, muitos vão dizer: ah, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, operei maravilhas, milagres e tal. E Jesus vai dizer: eu não lhe conheço. Porque a alegria dessas pessoas, o desejo, a verdadeira motivação dessas pessoas, não é o que Jesus acabou de falar aqui, né? Se alegre, porque o seu nome está escrito no céu. A alegria dessas pessoas é operar as maravilhas, é ser aclamado, aplaudido, lisonjeado. E não realmente a alegria do céu, da restauração dos enfermos, do cuidado com as pessoas. Ou seja, você pode fazer a coisa certa, mas se você fizer do jeito errado, você só vai atrair condenação. Era o que Jesus estava advertindo os 70 discípulos ali, naquela missão que foram enviados. Depois que eles chegaram alegre e tal, Jesus disse: cuidado com isso aí. Se alegre pelo seu nome escrito nos céus, porque você que tiver o nome escrito no céu vai viver eternamente. Foi para isso que eu vim. Isso é o que Jesus veio fazer, né? Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Essa vida com abundância é a vida eterna. E aí a gente volta para essa origem aqui, né? Ele está falando da origem do pecado, se originou no mundo angélico. Jesus estava lá, ele viu Satanás cair como um raio do céu. Por causa dessa soberba que veio sobre ele de querer ser maior que Deus. A gente vai ver agora, você pega a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 14, dos versículos 11 ao 15. Isaías 14. Isaías capítulo 14, do versículo 11 ao 15. Vai dizer assim: e já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Ou seja, a gente leu em Ezequiel: os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. A gente leu em Ezequiel também: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ou seja, a sentença de Deus. Ele já é derrotado. No livro do Apocalipse, o Senhor vem falando ainda mais sobre isso. Sobre toda a derrota, ele já foi vencido. Jesus já venceu, já pisou na cabeça da serpente. Ali em Gênesis, Deus determinou em que, após a gente está falando sobre a origem do pecado, logo depois que Eva pecou ali, e no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus já tinha profetizado essa derrota do diabo. Veja comigo, Gênesis 3 e 15, quando Deus determinou, lá no início, logo na hora que o homem pecou, e que o pecado entrou no homem, Satanás induziu a mulher, que induziu o homem, e que se envolveram com o pecado que Satanás, ele trouxe à existência. Versículo 15. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás a calcanhar.
esta te ferirá a cabeça, era a sentença que ele estava dando ali. Você vai ser vencido por um que vai nascer dela. Vai nascer da mulher um Salvador para o mundo. E este foi Jesus. Ele já nasceu, ele já pisou na cabeça da serpente. Nós temos a vitória nele. Mas nós precisamos compreender para podermos ajudar os nossos irmãos que ainda estão debaixo do pecado original. O pecado original, ele entrou no homem quando Adão e Eva pecou, mas ele já existia. Porque, como a gente viu, em Ezequiel 28, Isaías capítulo 14 e Lucas 10, a gente percebeu que o pecado teve origem em Satanás, no mundo dos anjos, bem antes do homem. A origem foi lá. De lá, entrou no homem. Tempos depois, muito tempo depois, a gente não sabe ao certo quanto tempo se deu até que isso ocorresse. Mas a gente vê. Espero que você esteja anotando. E aqui a gente vai ver essa passagem, né? A gente está falando sobre a origem do pecado, a entrada dele, né? O pecado entrou no homem, ele surgiu no diabo, entrou no homem e passou para todos os homens. A gente vai ver isso agora, Romanos no capítulo 5. Adão deu espaço. Adão deu espaço e o pecado entrou no homem. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por Adão, o pecado entrou no homem. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ou seja, mais uma vez reafirmando aquilo que a gente já estava falando anteriormente, que o pecado na raça humana, ele entrou no homem, ele entrou através de Adão. Assim como por uma só ofensa, versículo 12, versículo 18 e versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, de Adão, ou seja, entrou em Adão e passou para todo mundo, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A obediência de Jesus. Voltamos a ter paz com Deus. Porque quando Adão desobedeceu, Jesus obedeceu. Quando Adão adquiriu morte, Jesus adquiriu vida, entregando a si mesmo, mas não cedeu ao pecado. Agora a gente vai ver que esse pecado, ele entrou e se alastrou. O caráter do primeiro pecado do homem. Seu caráter formal. De acordo com o relato sagrado, página 50 para quem está com material, o caráter do primeiro pecado do homem. De acordo com o relato sagrado, o primeiro pecado do homem consistiu em haver Adão comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, em desacato à ordem do Senhor. Da árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. O pecado não foi a fruta que foi comida. Não ia fazer falta uma fruta. Mas o pecado foi a quebra da ordem de Deus. Deus disse, não faça isso. Deus deu um não. E ele desobedeceu a isso. Dissemos no primeiro texto da lição anterior, não sabemos que classe de árvore era do conhecimento do bem e do mal, ou seja, lá na primeira aula dessa matéria, a gente não sabe se era uma macieira, né? Se era um pé de abacate, uma pereira, ou qualquer outra árvore, né? Pé de manga. Certamente não haveria nada pecaminoso em que se come do fruto dessa árvore. Se Deus a respeito dela não houvesse dito, da árvore de conhecimento do bem e do mal não comerás. A intenção, resumindo, né? No pecado não estava na fruta, mas na desobediência a uma ordem de Deus. É o que eu comentei anteriormente. Quando Deus criou o homem, Deus disse, olha, não faça isso porque isso vai lhe causar dano, você vai morrer. Aí Adão passou por cima disso, passou por cima da palavra que Deus falou. É como eu comentei sobre o carro. Você lembra do carro que eu falei que eu criei o carro? O meu LED, azulzinho. Peguei os ferros, as borrachas, fiz tudinho, criei o carro. Mas todo fim do dia ele ia descarregar, ele ia ter que carregar novamente. Aí chegou certo dia que ele não quis carregar e no outro dia ele estava pifado. Bem assim foi Adão. Se você comer, você vai morrer. Deus deu uma ordem, porque Deus conhecia melhor a ele do que ele mesmo. E é por isso que Deus ele instruiu Adão, não coma. Não era porque Deus queria forçá-lo a isso. Não, mas era para o bem dele. Para testar, uma prova para o homem. Será que o homem vai fazer do mesmo jeito que o diabo fez?
Satanás fez. Só que Satanás ele foi mais longe. Ele pecou na eternidade. Eu não sei, eu acredito que talvez ele tenha comido da árvore da vida, né? Ou não sei. É só um comentário, não está na Bíblia. Mas para que fosse tão severo o castigo que Deus deu para ele, ou seja, para ele e para os anjos que com ele pecaram, não teve volta, não tem como. Mas para nós teve, por causa de um fato. Deus expulsou o homem do jardim antes do homem comer também da árvore da vida. Ou seja, depois que o homem permitiu que o mal entrasse nele, se ele tivesse comido da árvore da vida também, talvez o homem não tivesse jeito, porque ele estaria tentando diante de Deus eternizar o mal. É uma possibilidade, é uma hipótese que eu estou falando. Mas, voltando para o assunto, a palavra de Deus vai falar que esse pecado ele passou para todos os homens, quando Adão desobedeceu. E todos nascemos, e debaixo do pecado estamos, destituídos da glória de Deus. Vamos ver os versículos que falam sobre isso. A universalidade do pecado. Ainda que muitos tenham opiniões diferentes quanto à natureza do pecado e do modo como mesmo se originou, bem poucos se inclinam a negar o fato de que o pecado é um tormento no coração do homem, em todos os quadrantes da terra. Sejam grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, as mais esquecidas aldeias da África. O pecado é um flagelo diário. Ou seja, o pecado ele está espalhado para todos os homens. Está espalhado, ele está bem enraizado. A gente vai passar aqui para a página 52, que vai falar sobre todos esses versículos que mostram a universalidade do pecado. A gente falou da origem, da onde ele surgiu, e agora a gente vai passar para a continuidade disso, né? Ele surgiu em tal lugar, no mundo dos anjos, através de Lúcifer, através do diabo, pai da mentira, andava no meio das pedras afogueadas, foi lançado por terra, foi esmagado por Jesus Cristo. Nós já somos vencedores, mas é necessário a gente compreender essas coisas para que a gente possa ajudar outras pessoas a serem libertas. Para que elas sejam convencidas pelo Espírito Santo de que elas estão debaixo do pecado, se elas não têm um pacto com Jesus, se elas não estão debaixo da nova aliança em Cristo Jesus, porque é Jesus que venceu a morte, e só nele, estando nele, sendo batizados no nome dele, sendo membro do corpo dele, crendo no nome dele, que ele é suficiente, que ele é Salvador, só dessa forma podemos voltar a estar com Deus e voltar a ser eterno, e não ter um fim, como o diabo já teve, e já foi decretado. Agora a gente vai ver que todos nós, até comentei no início, aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que não, se não vê ela fazendo nada, é um doce, passou a vida toda, até essa pessoa, ela está encerrada debaixo do pecado, todos. Depois de Adão e Eva, para cá não teve um, porque foi hereditário isso. E por isso que nós tivemos a necessidade de ter um Salvador, que Deus prometeu lá no jardim, ainda lá, em Gênesis 3:15. E Deus enviou, e foi Jesus, esse Salvador. Mas a nossa condição pecaminosa, desde antes de Jesus até agora, o pecado original no ser humano, o pecado que entrou por Adão, ele se espalhou para todos. E aí vamos ver. A pecaminosidade do homem está registrada entre muitas outras nas seguintes passagens da Bíblia. Você pega a sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, vamos pegar na sequência, do começo da Bíblia até o fim. Gênesis 6. Vamos ler só a Bíblia agora. Vamos ler muita Bíblia agora. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Ou seja, a maldade, o pecado, o mal, ele estava em todos os homens. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração, e disse: Eu destruirei toda a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, aqui foi quando Deus executou aquele juízo. Né, a importância de ver que Deus é Deus e Ele é soberano. E em qualquer tempo Ele pode determinar um juízo. Deus determina juízo sobre nações, sobre cidades, sobre povos, sobre famílias. E Deus ele pode executar o juízo a qualquer momento. Sobre a vida de quem Ele quiser. Porque Ele é Deus, é o autor da vida. E aqui nesse momento, lá no início, a corrupção estava tão generalizada. Né, até comentei por esses dias no culto. Jesus ele falou que nos últimos dias vai ser semelhante aos dias de Noé, como nesses dias aqui que eu acabei de ler. A corrupção geral da humanidade. Essa corrupção geral ela dava-se por causa da multiplicação dessas maldades. Mas um fator era muito grande ali naquele tempo também. Era o fato de
A imoralidade sexual também ser enorme. Olha o quanto o pecado cega o ser humano. Por causa dos desejos da carne que fluem igual animais. Não ceda, não ceda aos desejos da carne. Vamos ser fortes, vamos lutar, orar uns pelos outros. Quero também pedir aqui para vocês que orem por mim. Não é fácil. Toda vez que a gente se levanta para pregar a palavra de Deus, a palavra verdadeira e genuína, o diabo ele se levanta contra. São vários os ataques que eu tenho recebido e eu vou sustentar até o fim. Eu vou continuar crendo no Senhor, independente do que aconteça, eu vou continuar. Deus ele tem me fortalecido na sua palavra. Mas vamos continuar aqui com o assunto, para não prolongar demais. Você já viu ali, né, que a generalização do pecado, o pecado que entrou no mundo e passou para todo mundo, e só escapou Noé e a família dele. A humanidade toda, naquela época ali, estava corrompida, por causa do pecado que havia entrado. Só Noé e a família escapou, naquele momento. Mas o mal voltou novamente a passar, a governar diante dos homens de novo, por causa dos deslizes, a inclinação, como a gente falou na aula anterior, a inclinação para o mal. Ela ocorreu novamente. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Quando pecarem contra ti, aí tem um parênteses. Pois não há homem que não peque. Ou seja, a universalidade. Todos os homens encerrados debaixo do pecado. E tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos dos inimigos, para que os cativarem, os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja. Aí tem aquela conversa, né? Tirar um texto fora de contexto vira pretexto, mas não é o caso desse versículo. Nós estamos falando em que o pecado ele se tornou universal. O pecado que Adão cometeu, ele passou automaticamente para todos os homens. Todo ser humano, quando nasce do ventre da sua mãe, ele já nasce com o pecado original dentro dele. Ele já nasce com isso. E é por isso que é necessário um Salvador, Jesus Cristo. E aqui, essa parte do parênteses, né? Pois não há homem que não peque. Você vai confirmar mais isso adiante. Não há homem que não peque. O apóstolo João falou também sobre isso. E veja, o próprio Deus desceu na terra e orientou João. João foi o discípulo amado. Será que João tinha certeza do que ele estava falando? Cara a cara com Jesus, o mais íntimo dos apóstolos? Será que ele tinha convicção daquilo que ele estava falando? Eu acredito nas palavras de João. Todos. Não há homem que não peque, ou seja, tinha sido encerrado debaixo do pecado. Agora vamos para Salmo 53. A gente está passando na sequência da Bíblia, né? Nas épocas. Vamos ali para o Salmo 53. Para que você possa entender que o pecado ele é universal, ele entrou em Adão, passou para todo mundo que nasceu depois nasceu com isso dentro. E muitos precisam ter consciência disso, porque às vezes você acha uma pessoa boa demais e tal, e acha que não tem pecado, não fez nada de errado, não fez nada de mal, não faço nada contra ninguém. E não é disso que se trata a vida, é do pecado original que Adão, ele pecou lá. E a gente precisa se redimir disso. E só através de Jesus Cristo a gente consegue isso, reconciliar com Deus. Salmo 53, versículos 2 e 3. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos, todos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Deus olhou dos céus e não tem um na terra, não tem como. Ou seja, a nossa conta, a dívida para com o pecado e a morte, não tinha como ser paga por nós. Por isso que Deus prometeu Jesus e enviou Jesus para pagar os nossos pecados. Isaías 53 ele vai falar. Salmo 143, mais uma vez para a gente reforçar a universalidade do pecado. Todos foram encerrados debaixo do pecado. Salmo 143. Salmo 143, versículo 2. Não entres em juízo com teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Mais um reforço, ou seja, não tem nenhum vivente na face da terra que seja justo, justificado, pagou a dívida diante do Senhor. Nenhum. Todos foram encerrados debaixo do pecado. Todos. Mais um versículo. Provérbios capítulo 20, versículo 9. Provérbios 20, versículo 9. Vai falar o seguinte. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? É um comentário que Salomão está falando aqui. Livro de Provérbios, Salomão.
Ele diz, né? Purifiquei meu coração, limpo todo o meu pecado. Não tem, porque todos foram encerrados. Está dizendo, quem é que pode? Quem, Senhor? Quem é que pode dizer isso? Ninguém. Porque todos foram encerrados debaixo do pecado. Eclesiastes 7:20. Salomão ainda. Eclesiastes 7:20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Mais uma vez, reafirmando isso. Veja que não são poucos os versículos que mostram para nós que nós somos pecadores desde Adão. De lá para cá, todos, e todos nós necessitamos de um Salvador, único, exclusivamente, que é Jesus. Aí agora a gente vai para Isaías 53, versículo 6. Isaías 53 e 6. E vai falar: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou seja, todos nós estávamos debaixo de iniquidade, tanto os judeus quanto todas as nações, e tudo aquilo foi jogado em Jesus. E aqui Isaías 53 vai falar, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? Nos versículos anteriores, as nossas dores, levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, ou seja, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, o castigo, o pecado que foi originado em Adão, deveria ser pago. E era um castigo muito pesado, muito alto, era um preço muito alto, o qual apenas Jesus conseguiu pagar. Ele pagou um alto preço. Pagou um alto preço, mas pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu louvo a Deus por essa salvação e por ter o meu nome escrito no céu. E você se alegra nisso também? Se alegra em que o seu nome está escrito no livro da vida. E se você ainda não confessou, não teve clareza nisso, confesse hoje. Senhor, eu aceito ao Senhor como meu único, meu suficiente Salvador, como o Salvador da minha vida, da minha alma. Eu necessito do Senhor para que eu volte para Deus, para que eu possa ter paz com o Senhor novamente, ter vida, nascer no Espírito, nascer da água, sendo batizado, se arrependendo dos pecados, né? Faça isso, se você ainda não fez. Entre para o time daqueles que vão viver eternamente e que já vivem isso no seu dia a dia. Mas vamos ver mais ainda. Vamos aprofundar muito. A gente falou aqui na sequência da Bíblia, a gente chegou aqui em Isaías. A gente vai passar para o Novo Testamento, né? Mais palavras que vão falar sobre isso. Romanos 3. Paulo enfatiza muito isso. Romanos capítulo 3. A universalidade do pecado. Não tem um bonzinho. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 9, 10, 11, 12 e 23. Romanos 3, versículo 9, vai dizer: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. A gente leu agora há pouco também. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Para quem faça o bem, não há nenhum só. Versículo 23 agora. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o versículo 24 dá um resultado ali. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós fomos encerrados debaixo do pecado, mas tem um resgate sobre isso, que é Jesus, a graça, a salvação que Jesus produziu para nós. Mas voltando aqui, para que você entenda e você tenha elementos que apresentar nas suas pregações e mostrar que não tem um bonzinho na face da terra que não precise de arrependimento, que não precise de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, todos, sem exceção, todos. Todos. Inclusive aqueles que passaram sua vida em paz com todo mundo, né, com os humanos e tudo. Mas a paz com Deus ela só é restaurada quando nós aceitamos a Jesus. É um caminho que não tem como mudar. É assim, ponto. É a palavra de Deus que diz isso. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ainda em Romanos, mais uma vez, Paulo reafirmando para os romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo reafirmando com mais clareza e ainda sobre a universalidade do pecado. Através de Adão entrou o pecado, passou para todo mundo. E esse pecado gerou morte espiritual, morte física.
E todos que morreram sem Jesus, sem aceitar a Jesus, morreram. Não tem volta. Mas aprove a Deus aqui, Jesus nos deu a conhecer, permitiu conhecê-lo. E nós estamos aqui, estamos de pé. E muitos precisam ser alcançados. E você é um instrumento de Deus. Abra sua boca, fale para as pessoas. Não saia como um louco por aí, não. Mas perceba no seu dia a dia as oportunidades que Deus dá para que você fale disso. Tem oportunidades que eu sei que Deus abre. E você precisa falar. Não tenha medo, o Espírito Santo ele vai fluir em você. E você vai saber as palavras certas. É por isso que é importante aprender mais a palavra. Porque no momento que você vai aprendendo, você não precisa gravar totalmente tal capítulo, tal versículo. Não precisa, você precisa aprender. Você entender o que está na palavra de Deus. Você vai pesquisando, depois você vai gravando com o tempo. Mas o mais importante é que você saiba disso. Que essa verdade, ela existe e ela está escrita. Para que você não seja confundido e possa ajudar outras pessoas. Voltando para a universalidade do pecado, pelo que como por um homem, capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 18, do mesmo capítulo 5. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça, que foi de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ou seja, Jesus ele pagou única e exclusivamente ali por todos nós. A gente já leu aqui em Isaías também. Isso não tem sombra de dúvida. A gente vai estudar mais isso a fundo mais adiante. Você está compreendendo essa parte aqui da universalidade do pecado? Ou seja, que o pecado ele é universal e ele realmente nasceu ali para nós em Adão, mas o pecado teve origem, ele nasceu na verdade em Satanás. Assim, nasceu em Satanás, entrou no homem e passou para todos os homens. Foi aniquilado em Jesus. Apenas isso. Dá para entender? Espero que sim. Que Deus ele lhe abençoe e possa compreender verdadeiramente isso. Mais um versículo para fortalecer. Gálatas 3 e 22. A gente está passando na sequência, na Bíblia, todos os textos que vão mostrando a universalidade do pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Que vai dizer o seguinte: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ou seja, a própria palavra de Deus ela mostrou que está todo mundo debaixo do pecado. Judeu, gentio, todo mundo. A gente tem lido e você deve estar se convencendo disso. Então, realmente, todos nós, inclusive eu. Inclusive eu. Se você nunca sentiu isso, que o Espírito Santo de Deus ele convença você desse pecado. O pecado original, o pecado que surgiu lá em Adão. Ele surgiu, ele não nasceu ali, ele surgiu, ele entrou no homem. Como a gente leu aqui em Romanos. Ele entrou no homem e junto com ele entrou a morte. Mas em Cristo Jesus veio a salvação, veio a remissão, veio a vida novamente. 1 João, capítulo 1, versículo 8, a epístola. A gente está passando na sequência, mais uma vez, lembrando os irmãos, para que compreendam que a gente está passando do início da Bíblia até o fim. As passagens em que mostram esses relatos de que o pecado ele é universal, todas as pessoas. 1 João, capítulo 1 e versículo 8. Também o versículo 10. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Epístola. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, o apóstolo João, Jesus já havia ressuscitado e ele ainda trazia sobre si isso, essa universalidade, está nas entranhas. Até o dia de a gente chegar a ser sepultado ali, colocado num túmulo, se Jesus não voltou até essa data, todos nós vamos ter isso ali. Alguma coisinha sempre falhando. Vamos ter essas complicações. Mas a gente tem que ir reduzindo o máximo, reduzindo, para que a gente vá se tornando melhor. Não melhor que os outros, mas melhor do que o que a gente foi ontem. Amanhã ser melhor do que o que a gente foi hoje. É nesse sentido, e se esvaziando, e tirando todo tipo de mal de dentro do nosso ser. Na força da palavra, no Evangelho de Cristo, crescendo no Espírito, diminuindo as vontades da carne e aumentando as vontades do Espírito. Alimentando menos a carne e alimentando mais o Espírito. Para que a gente verdadeiramente consiga isso. E é um mal muito difícil da gente vencer. Não é fácil, eu sei que não é fácil. A gente vencer a carne, porque são muitas dificuldades, ainda mais agora, nesse tempo de apostasia. Tantas coisas, tantas turbulências, tantas dificuldades, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra já determinou.
Nós não vamos ser, nós já somos mais que vencedores. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se a gente diz que a gente não erra, não peca, não comete algum deslize, Tiago falou, se algum varão diz que não comete nenhum deslize em palavra e tal, ele já é um varão perfeito para fazer o que aqui na terra, né? Ou seja, enfim, a gente vai errar em algumas coisas, mas é o mínimo possível. Identificou, deixa de lado, vai, não faça mais. A gente precisa ir eliminando essas coisas de nós, para que a gente realmente seja aperfeiçoado no Senhor. E é isso que Deus quer de nós. Essa é a santificação que a Bíblia fala. A santificação é a gente se apartando, se afastando do mal, de todos os atos que o mal inclina a gente a fazer. A carne inclina a gente a fazer. Aquele carrinho, né, que pende para um lado, né? É por isso que a gente tem que estar debaixo da direção. A direção que é a palavra de Deus. Vamos ver agora um último versículo para fechar isso. Da universalidade do pecado. Ou seja, o pecado não está em todos, né? Desde lá de Adão até aqui. Jó capítulo 14. Vou voltar um pouquinho ali. Jó capítulo 14. Versículo 4. Jó 14, versículo 4. Vai dizer o seguinte: quem do mundo tirará o puro? Ninguém. Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Jó estava ali nas suas lamentações, né? E ele compreendia que não tinha ninguém que fosse puro 100% na face da terra. Ele entendia dessa universalidade do pecado que estava na gente. Jó ele sacrificava pelos seus filhos todos os dias. Ele adorava a Deus de madrugada. Ele levava ofertas e sacrifícios a Deus para pagar parcialmente ali pelos seus filhos, né? Porque o pecado ele gera castigo, tem que ter um pagamento. E naquela época de Jó ali, eram as ofertas nos altares de pedra. E ele fazia aquilo continuamente. Hoje, Cristo já pagou todo o nosso pecado, mas deixou ordenanças para a gente cumprir. E nós devemos fazer aquilo que Jesus ordenou. A condição é a seguinte: se vocês estiverem em mim, eu estarei em vós. Se vocês guardarem os meus mandamentos e praticarem, eu estarei em vocês. Se vocês verdadeiramente guardarem e viverem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. É isso. É a gente estar debaixo da palavra do Senhor, para que a gente possa estar nele verdadeiramente e ter a vida. Ter isso aqui, né, que no tempo de Jó era impossível, porque Jesus ainda não tinha vindo nessa época de Jó, era impossível. Mas hoje nós temos a redenção pelo sangue de Jesus e podemos vencer o pecado dia após dia, até que ele venha. E assim sejamos transformados como ele foi. E assim a gente possa ser aperfeiçoado no Senhor. E a gente ir se aproximando cada vez mais do Senhor. Que Deus ele possa lhe dar uma compreensão melhor acerca desse assunto. A gente pode estudar hoje, né? Só para relembrar aqui a origem do pecado, né? Aonde surgiu, né? As suposições que os homens criaram, os conceitos mundanos, né? Agostinho, a Reforma, os semi-pelagianos, os gnósticos, né? Os racionalistas, os evolucionistas, os conceitos que eles deram, mas principalmente o que a gente acabou de ler, que a Bíblia diz sobre a origem do pecado, aonde ele surgiu. Ela não fala tantas coisas, mas ela nos fala alguma coisa de onde surgiu. Surgiu lá em Lúcifer, na rebelião que ele criou. Depois passou para o homem, entrou no homem, quando Adão e Eva pecaram no jardim. Ele nasceu em Lúcifer, entrou no homem e passou para toda a humanidade. E de lá para cá, o pecado tornou-se universal entre todos nós. De lá até aqui. Nasceu uma criança hoje, ela nasce debaixo do pecado, por causa da herança genética. Se Jesus voltar, enquanto essa criança é criança, não tem consciência despertada ainda, ela está salva. Mas despertou a consciência, entende das coisas, necessita de um Salvador, necessita de Jesus. Por isso que Deus ele nos instrui a ensinar o menino o caminho que deve andar. Ensinar no caminho, né?
é um ponto bem importante, ensinar o menino no caminho que deve andar. Não é dizer, filho, vá por ali. E eu nunca ia por ali. Vá pela direita. E eu nunca passei por lá. Mas é ensinar no caminho. Filho, vá por aqui, porque eu já passei por aqui. Vem por aqui com seu pai, porque por aqui é mais seguro. Ou seja, pela palavra. Ensinar no caminho. Que Deus em Cristo ele abençoe e você possa ter compreendido isso. Que o pecado ele se originou em Lúcifer, entrou em Adão e de Adão passou para toda a humanidade. Mas quando Cristo veio, aniquilou todo esse império. E a gente vai falar mais algumas coisas na próxima aula. Vamos dar aqui a conclusão, que vai ser o final. Né? Essa foi a segunda aula. A primeira aula ficou dividida em duas partes. Uma única aula, dividida em duas partes por causa do tamanho, dos gigas, que ficou ali bem grande. E aí teve que dividir em duas partes. Mas foi a aula 1 ali. Agora é a aula 2, que a gente está falando sobre isso, né? A origem do pecado e a universalidade dele, né? Todos pecaram. Na próxima aula, que é a terceira aula, a gente vai falar da natureza do pecado. A ideia bíblica, as classes específicas de mal, né? A relação que o pecado tem com Deus, culpa, corrupção, o lugar no coração, o pecado original, e a história, os elementos do pecado original, né? Que é a culpa original e a corrupção original, pecado atual, né? A relação entre o pecado original e o pecado atual, o pecado que a gente comete hoje em dia, que é o que João falou, né, ali na epístola, ele disse, olha, se alguém disser que não peca, está fazendo Deus de mentiroso. Né? A gente vai falar sobre ele mais a fundo, são os pecados atuais, a classificação deles, né? O pecado imperdoável, tem um pecado que Deus não perdoa, de jeito nenhum, a gente vai falar sobre ele, as opiniões sobre esse pecado, né, que Deus não perdoa, e a nossa opinião a respeito desse pecado. E o pecado do crente, né? É possível o crente pecar, né? Aceitei Jesus, agora eu estou debaixo da aliança com Cristo, é possível o crente pecar. A gente já pincelou alguma coisa aqui com João, João disse, se a gente diz que não peca, a gente está fazendo Deus de mentiroso. Aí a gente vai compreender melhor esse assunto, para que não fique embaraçado na mente. A gente vai falar sobre isso. A causa do pecado no crente. As consequências do pecado na vida do crente. E como o crente deve tratar com o pecado, ou seja, como é que você deve se colocar diante do pecado, né? Como é que você deve reagir. Epa, para por aqui, ou seja, mais ou menos isso aí. Portanto, a gente já comentou aqui. Hoje você aprendeu na segunda matéria, a martiologia, a segunda aula. Espero que você tenha aprendido nessa aula e que possa contribuir para suas pregações também, né? Você que é pregador da palavra de Deus, possa compreender melhor e passar melhor essa palavra adiante. Que Deus em Cristo lhe abençoe cada um de nós. E mais uma vez reforçando, você que não tem o material, se quiser adquirir, são 2 livros. O valor, que custa todo o kit, que são os 2 livros, cada um com 5 matérias. O certificado, reconhecido nacionalmente, Sistema de Ensino CEIA. Aqui atrás vem as matérias, qual você estudou, o certificado reconhecido nacionalmente, e a credencial de teólogo, que você recebe no final, após concluir todo o curso, Mas vale somente para quem tem o material. O valor desse material é um valor simbólico, Porque é algo que é realmente para edificar a sua vida, o seu ministério, que você possa contribuir com a sua igreja, para que você possa estar levando uma palavra, como a gente está trazendo aqui para você, de maneira organizada, bem estruturada e fácil de trazer um entendimento sobre a palavra de Deus. Esse é o intuito, edificar. Espero que você tenha sido edificado em nome de Jesus Cristo e que Deus em Cristo te abençoe. O valor desse kit é simbólico, R$380, Tem várias formas de pagamento, a gente consegue fazer cartão, tem entrada com boleto, a gente consegue fazer, É só entrar em contato comigo ali, a gente faz a solicitação. Cada matéria, ao final, tem uma prova, mas é uma prova simples, E ali, a gente passa para você a prova, você faz, é uma prova simples, é rápida. E aí, dá-se a nota, você recebe o certificado, recebe a credencial de teólogo quando finalizar o curso. E Deus ele continuará abençoando as nossas vidas. Você poderá desempenhar um trabalho, Você apresentando para o pastor, para o responsável local desse curso de teologia. Eu vejo que os irmãos aqui não têm muita compreensão sobre o assunto. Você pode dar aula sobre isso, Fazer seminários, coisas ali na igreja que você lidera, ou que você mais para frente, adiante, possa vir a liderar. Ou até mesmo se você quiser dar palestras, coisas sobre isso, falar disso na internet melhor, de maneira mais organizada, você vai conseguir, vai estar edificando pessoas. E isso é muito importante, Que Deus em Cristo ele abençoe sua casa, sua família e até a próxima aula. Tchau, tchau. Deus abençoe.